Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Vamos ao texto. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Aqui nós temos alguns contextos que nós precisamos observar. A carta de 1 Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, como traz o título do livro, seu discípulo, que também era líder da igreja de Éfeso, isso por volta do ano de 64 a 67 depois de Cristo. Estamos falando aí da igreja primitiva. E qual era o cenário político em meio à missão de Timóteo, em meio ao pastoreio de Timóteo na igreja de Éfeso? O imperador da época era o famoso imperador Nero, muito conhecido na história pelos requintes de crueldade a qual ele submetia os cristãos. Ele perseguia os cristãos. E a igreja estava crescendo. Mas com todo o crescimento vem também os desafios. E quais eram os desafios que aquele jovem pastor estava enfrentando na igreja de Éfeso? Falsos ensinos, problema na liderança e resistência, do mundo pagão ao evangelho. Nós não podemos esquecer que a igreja primitiva, o dado da revelação do evangelho era diferente de hoje. E nessa época, meus irmãos, os cristãos eram vistos com desconfiança. Aliás, eles nem recebiam o nome de cristãos, como nós vemos em Atos capítulo 9, no relato, da conversão de Paulo. Os cristãos recebiam o nome daqueles que faziam parte da seita O Caminho. Então os cristãos, eles eram vistos com desconfiança, porque a religião que era predominante na época era o judaísmo. E muitas vezes esses cristãos, eles eram acusados de serem desleais ao império, porque se recusavam a adorar o imperador. Porque o imperador no Império Romano, ele não era apenas uma liderança política, mas era também uma divindade, era vista como uma divindade. Então, diante disso, Paulo instrui Timóteo a incentivar a igreja a orar pelas autoridades, para que houvesse o quê? Paz. Nós não podemos esquecer que nós somos cristãos. Cristãos são pequenos cristos. Nós temos o nosso idem, nós temos aquele a qual resgata a nossa verdadeira identidade diante de um Deus que é Pai. Ora, quando eu olho para Cristo, eu preciso vê-lo como um exemplo a ser seguido. Então, se eu faço parte de um reino governado pelo príncipe da paz, é por isso que Paulo aqui, no capítulo 2 de 1 Timóteo, está pedindo, incentivando para que a igreja viesse orar. E orar por quem? Só pelos crentes? Não. Orar por todos. Por todos. Veja que Paulo está incentivando. Para quê? Para que houvesse paz, permitindo a propagação do evangelho, uma vez que a igreja estava sendo muito perseguida. Então, quando nós olhamos para esses versículos que nós acabamos de ler, essa palavra está nos ensinando sobre a importância da oração intercessória. Oração intercessória que tem vários exemplos na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o maior exemplo de intercessão aí, vamos dizer assim. Eu digo intercessão entre Deus e o povo numa época a qual Deus não se revelava. Hoje
Com a cruz de Cristo, o véu se rasgou e nós podemos, através de Cristo Jesus, adentrar os santos dos santos. Mas quando nós olhamos para a figura de Moisés, Moisés foi um grande intercessor. Ele orava a Deus. Veja aquele momento quando o povo se desvirtua por conta da demora de Moisés. Deus fala, olha, o teu povo. E Moisés fala, não, o teu povo. Então você vê tamanha intimidade que Moisés tinha com Deus, uma vez que Deus o colocou como boca dele para aquele povo, para aquela geração. Então, esse texto nos convida a orar de forma intercessória. Meu irmão, orar por aquele que não ora. Orar por aquele que não tem mais força. Orar por aquele que está hoje aprisionado. Orar por todos. Porque o convite do ID, o chamado, ele não seleciona. Veja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus deixa bem claro para os discípulos: vós sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Ora, quando você lê até os confins da terra, dá a entender, mas peraí, confins da terra já engloba, né? Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas nós sabemos que a igreja primitiva ainda estava respirando ares judaicos. Tinham muitos cristãos que estavam vindo da cultura judaica, como diz Atos capítulo 3, que está Pedro e João à hora nona, uma hora de preceito judaico, indo para o templo orar. Nós vemos que o próprio Timóteo foi circuncidado por Paulo para que dessa forma ele conseguisse adentrar nas sinagogas e Cristo pudesse ser pregado no mundo judaico. Então, veja que o judeu tinha resistência de ir a Samaria, mas o propósito de Deus se repete, como nós vemos no Evangelho de João. O diálogo da samaritana com Jesus. Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Porque não sei se os irmãos sabem, os judeus faziam um caminho muito mais longo para não passar por Samaria, a fim de não ficarem impuros. E se eles ficassem impuros, eles tinham que recorrer a um ritual de purificação. Então o que eles faziam? Eles pegavam um caminho mais longo para não passar por Samaria. Mas narra o Evangelho de João que Jesus diz, é necessário passar por Samaria. Por quê? Por que é necessário? O versículo 4 nos diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é sobre orar por quem eu quero. Não é sobre anunciar para quem eu quero. É exemplo de Jonas. Jonas tem que ir para Nínive, mas o povo ninivita era o povo que tinha rincha com os judeus. Então Jonas diz, olha, não vou, mas nós não portamos uma palavra para que nós venhamos selecionar quem vai ouvir ou não. A nossa missão é anunciar, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja até os confins da terra, seja em Samaria, seja em Ermelino Matarazzo, seja no Tatuapé. Existe uma mensagem que queima no nosso coração, que precisa ir ao encontro de todos. E por isso que Paulo está falando para aquele jovem pastor, ademoestote, ou seja, preste atenção, estou, lhe dando uma advertência, eu estou lhe passando algo que você precisa observar, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, todos. O convite aqui para Cristo é orar, é transbordar, orar por aquele que te magoou, orar para aquele que você sabe que está tramando contra a tua vida, orar por aquele que você sabe que está falando mal de você, orar por aquele, meu irmão, que você sabe que trama o mal contra a tua vida. Mas por quê? Olha o que ele diz, orai pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, orai pelas autoridades. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você é de esquerda, eu não sei se você é de direita, eu não sei se você é de centro, mas deixa eu te dizer algo, você é de Cristo, nós representamos um reino e o nosso rei está vivo para sempre. O nosso rei, no seu reinado não há corrupção, no seu reinado não há mentira. Sim, você pode ter as suas posições políticas, sim, você pode ter as suas ideologias, mas não esqueça, nós não representamos nenhum reino
reino mudando. Nós representamos o reino de Cristo, o reino que vai existir eternamente. Por isso aqui o Senhor está dizendo: ore pelos reis. Ore pelos reis. Quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus é indagado por Pilatos. Ela diz: ora, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar, te prender? Que seja, né? Jesus diz: olha, nenhum poder lhe seria confiado, nenhum poder lhe seria dado se meu Pai que está no céu não tivesse lhe confiado. Então o que nós precisamos entender, meus irmãos, acima de todo governo mundano está a soberania do nosso Deus. Então por isso que ele está pedindo: ore pelos reis, ore por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Meu irmão, comece a usar as armas que você tem. Porque não muda, o Brasil não muda, é muita corrupção isso. Desde a coroa, desde quando os portugueses chegaram aqui, é só corrupção, mas nós temos as nossas armas. Oração, uma vida de busca, e mais do que isso, porque a oração nos molda, a oração nos muda. Muitas vezes nós dobramos o joelho para orar por determinada situação, determinada pessoa, mas quem é transformado somos nós. Muitas vezes nós dobramos os joelhos pedindo: Senhor, me dá uma melhor esposa, me dá um melhor trabalho, e nós nos levantando melhores, mas melhores para quem? Melhor para o nosso trabalho, melhor para a nossa esposa. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, muda o outro, mas a gente se esquece de pedir: Senhor, me faz um filho melhor, me faz um pastor melhor, me faz uma mulher de Deus, um homem de Deus. E o caminho aqui, Paulo já está dando para aquele jovem pastor: a oração, a intercessão, para que nós tenhamos uma vida em paz, uma vida cheia de piedade, honestidade. Versículo 3: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se alegra com o seu textão, chamando talvez as pessoas que não têm a sua mesma visão política de burro, de ignorante, de ladrão, porque rede social virou isso, e crentes se envolvendo no meio disso, crentes mostrando um total descontrole, mostrando a total falta de temperança, de domínio próprio, pastores xingando as pessoas que, congregam nas suas próprias igrejas por conta de uma ideologia política. E aqui ele está dizendo no versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Se queremos fazer algo que é bom e agradável diante de Deus, o que nós devemos fazer? Orar. Orar. O fato de você não falar nada para a pessoa não quer dizer que você não está lutando. Guerras ainda se vencem de joelhos. Guerras ainda se vencem na intimidade do nosso quarto. Batalhas ainda podem ser vencidas, situações ainda podem ser mudadas pelo poder da oração em Cristo Jesus. E o versículo 4, isso cai como um bálsamo no meu coração. O nosso Salvador, o nosso Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de Deus. A carta de Pedro diz isso muito claro. Muitas pessoas questionam: mas Deus está demorando. Não é que está demorando, Ele está agindo de longanimidade, Ele está agindo de paciência, esperando que os nossos olhos se abram, esperando que o nosso coração o reconheça, esperando que nós venhamos tomar um caminho diferente, um caminho de conversão. Aí sim o Senhor virá. Mas enquanto isso, meus irmãos, vamos orar. Não vamos desistir de orar. Vamos orar pelos nossos familiares. Vamos orar pelos nossos vizinhos. Vamos orar por aqueles que nos amaldiçoam. Vamos clamar, vamos pedir. É isso que o Senhor está nos ordenando. Porque aqui tem um verbo imperativo, né? O que ele está dizendo aqui? Ademoestote. Então aí é um verbo imperativo. Ele está indicando uma ação, é uma ordem, é para você fazer. Ore, ore. Primeiro ponto que nós podemos aplicar com essa palavra: ore por todas as pessoas, especialmente por autoridades. Antes de começar suas atividades, você no seu trabalho, na faculdade, tira um tempo para orar, meu irmão. Ore pela sua casa, pela sua família. Já orou hoje pelo líder hoje do seu trabalho, pelo encarregado, não sei, pelo coordenador, pelo gerente? Já orou? Já consagrou ao Senhor? Ore pelos seus amigos, ore pelas lideranças espirituais. Já orou pelo seu pastor hoje?
Ou você é daquele que só reclama? Ou você é daquele que só é maldizente? Já orou pelos governantes hoje? 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 2. Antes de tudo, vou repetir, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Agradecer também por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Não esquecer, ele é o príncipe da paz. Só ele tem a paz verdadeira. A paz não como a que o mundo nos dá, mas a paz verdadeira. Segundo ponto, tenha um coração voltado para a vontade de Deus. Em suas decisões e atitudes hoje, busque refletir o caráter de Cristo, sabendo que Deus deseja que todos conheçam a verdade. O desejo do Senhor não é que o bandido leve um tiro na cara e morra. Aliás, eu quero ver você manter esse pensamento quando o bandido for um dos seus parentes. Entendeu? O desejo de Deus não é esse. O desejo de Deus não é que o traficante, seja alvejado, que os filhos dele sejam raptados. Isso é o nosso lado humano, vingativo, nosso lado primata querendo falar. Não, o desejo do Senhor, versículo 4. Não gostou? Rasga a Bíblia, meu irmão. Não gostou? Não entendeu o que é o evangelho? O evangelho é morrer para si mesmo, é morrer para suas vontades. Então se tem vontade aí de matar, tem vontade aí de corresponder, não. Cristão ora. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. Esta é a boa e agradável vontade de Deus. Você acha que todas as nossas vontades são boas, meus irmãos? Você acha mesmo que todas as nossas vontades refletem a bondade de Deus? Seria muita pretensão nossa. O nosso Deus é salvador, o nosso Deus é lindo, o nosso Deus é restaurador, o nosso Deus ainda opera milagre, o nosso Deus ainda transforma. Então todo pensamento que corre desse projeto não é um pensamento que vem de Deus. Não é um pensamento que vem de Deus. Por quê? Ele deseja que todos os homens sejam salvos. A salvação não é para parar só em você não, viu, ô crentão? Viu, ô santarrão? Ai, porque agora eu aceitei Jesus, eu sou diferente dessa ralé. Não, meu querido. Agora existe uma palavra de ide sobre a tua vida, é para você anunciar. Anuncia aí, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Verdade precisa ser compartilhada. Se entendemos que Cristo é verdade e que fora Ele não há vida, nós precisamos anunciar. Terceiro e último ponto, compartilhe a mensagem do Evangelho. É sobre anunciar. Não é sobre ganhar alma, é sobre anunciar. Se ganhar alma, amém. Mas o nosso chamado é anunciar. Se converterem, amém. Se não se converter, bate a poeira do pé e vai para a próxima casa. Se taparem os ouvidos, amém, meu irmão. Deixa o Espírito Santo trabalhar naquela vida. Não vai arranjar briga, não. Vai falar com outro. Use oportunidades para falar de Cristo no seu dia. No dia a dia, seja através de palavras, atitudes ou testemunho de vida. Como diz Francisco de Assis, evangelize, pregue a palavra. Quando for necessário, use as palavras. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Meu irmão, existe um poder sobre a nossa vida. O evangelho da graça, o evangelho que resgata, o evangelho que transforma, o evangelho que nos coloca de pé, o evangelho que nos deu salvação, que venceu a morte, que venceu o pecado, o evangelho que nos deu a graça da vida eterna. É o poder de Deus, o poder de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua bondade. Agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Pai, nos ajude, Senhor, que a todo momento nós não tenhamos medo em levantar as nossas mãos em oração, em clamor, intercedendo pelos que choram, pelos que sofrem, independente da situação a qual eles encontram, Pai. Que os nossos lábios sempre estejam dispostos a apresentar em oração os nossos irmãos. Todas as instâncias, ó Pai, pois não nos cabe julgar, não nos cabe selecionar quem é digno da oração ou não. Nos ajude, ó Pai, que a cada dia a tua palavra venha estar em nossos pensamentos e corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.